Olá, amigos. Estou continuando aqui no meu quintal, o meu equipamento de ponta de estoque para essa aula aqui, né? Vamos continuar. Agora, finalmente, eu vou entrar, coloquei o quadradinho do lado de cima, não sei se melhora ou piora, mas agora vamos finalmente entrar no ponto aqui da aula. Depois de mais de 1 hora de gravação, eu nem tinha me ligado nisso. Geralmente, eu começo essa parte mais da metade da manhã do primeiro dia, eu converso bastante com vocês. Vamos ver o que vai acontecer. Enfim, vocês podem perceber, eu sou bastante prolixo, né? Eu gostaria de começar com uma pergunta muito simples. O que vocês estão fazendo aqui? Não aqui sentados na frente do computador olhando para os seus celulares, tentando assistir uma aula, mas aqui nesse curso que vocês estão fazendo, né? Vocês estão em um curso para serem cientistas, para serem pesquisadores, principalmente para serem cientistas. Mas a questão é, o que vocês realmente estão fazendo tentando ser cientistas? Existem muitas razões para ser cientista, né? Se vocês estão pensando em uma razão econômica, me desculpa, não vai funcionar. Mas, às vezes funciona, mas é um pouco mais difícil, né? Mas existem razões inatas do porquê que a ciência é tão demandada, né? A principal razão é que o cientista está aqui resolvendo mistérios. A gente evolutivamente não é impelido a resolver mistérios. A gente, uma das capacidades inatas humanas, uma das capacidades humanas, mas não apenas humanas, é a necessidade de resolver problemas uma vez que eles são iniciados. A mente fica incomodada quando a gente tem um determinado tipo de informação e ela não liga e não gera um conhecimento. Essa necessidade de ter explicações para coisas que fez haver o surgimento de falácias como aquele do Deus das Lacunas, a necessidade de explicar uma coisa que não se tem explicação e criando-se eventualmente explicações esdrúxulas, às vezes se sentindo confortável com essas explicações esdrúxulas para determinados fenômenos, né? Eu vou dar um exemplo. Pensem no número de 10 a 99. Podem falar porque eu não vou escutar. Mas pense no número de 10 a 99. Pensa, anota, deixa ele bem claro na sua cabeça. De 10 a 99. Ele vai ter 2 algarismos, necessariamente. Soma esses 2 algarismos. Tá? 99, 99, 18, não deu. Soma esses 2 algarismos. Somou? Beleza. Subtrai o número inicial do valor dessa soma. Tá? 99 tira 18, vai dar. Ache o número nesta escala. Tem aqui um monte de símbolos bizarros. Vocês acham o número nessa escala. Já fizeram isso? Né? Ótimo. Veja o símbolo associado. Estão vendo o símbolo associado? É esse. Tá feio, mas é o quadradinho. Nossa, professor, como isso aconteceu? Eu não vou contar. Eu não vou contar para manter essa dúvida na cabeça de vocês, porque é essa dúvida que vocês têm que ter sempre quando vocês se depararem com algo que não faz sentido. É o que motiva o cientista. Se vocês querem descobrir por que o número que vocês pensaram tem esse quadradinho associado, vocês são cientistas. Se tanto faz, é bom começar a pensar em vender arte na praia. Tá? Ao longo brincadeira. Ao longo da evolução humana, a mente sempre tentou buscar e resolver diversos tipos de problemas. E ela lida com isso de várias formas possíveis. Cada uma tem a sua característica específica, né? A arte é uma forma de resolver problemas de maneira simplesmente estética. Você vai lá e expõe seus problemas e faz de conta que eles acabaram. mas é uma forma de expor os problemas. Não resolve, não faz nada. Ele tem um caráter puramente estético. As outras formas são a ciência, filosofia e religião. Vocês resolvem problemas, vocês geram coisas explicativas e têm características que vão
resolver determinados tipos de lacunas de conhecimento que intrigam a gente. Uma questão muito básica são essas características de resolver esses problemas, de explicar o universo. Eles vão ter características muito interessantes. Enquanto a arte, como eu disse, é puramente estética, o tipo de abordagem e o tipo de conhecimento obtido pela filosofia e pela ciência são necessariamente provisórios. A ciência e o filósofo sabem que o conhecimento é provisório. Pode ter uma explicação melhor. Já a religião, ela é dogmática. Isso não é um problema, mas é só uma forma de ver as coisas. Ela é dogmática. Então não pode haver uma outra forma que fora da religião que vá explicar o mesmo tipo de problema. Isso é uma regra básica de como enxergar as coisas. Características mais básicas do conhecimento gerado, tanto em ciência, quanto em filosofia, quanto em religião, ele é explicativo. E em todos também é lógico. Mas, professor, falar que Deus fez as coisas é lógico. É lógico. E é muito lógico na cabeça de um grego há 3.000 anos atrás que o Sol é uma bola de fogo que é carregada pela carruagem de Apolo cruzando o firmamento no período de 12 horas. Isso é lógico na cabeça da pessoa que estava naquele momento. Né? É lógico que o céu é a abóbora celeste, é o palato do deus Shiva. É lógico, tem o formato arredondado, você enxerga tudo. Faz sentido. Ele pode não ser lógico com o conhecimento que você tem hoje, né? Mas para o hindu de 3.000, 4.000 anos atrás, isso era perfeitamente lógico. Então, esse é o caráter lógico explicativo. A diferença nesse caso é que o caráter sempre vai ser, e não tem forma, você acaba com a religião se esse caráter, você tem que quebra a religião se esse caráter for quebrado. Para os gregos antigos, sempre vai ser e nunca vai mudar de ser o caso do Sol ser uma bola de fogo carregada pela carruagem de Apolo. Tá? Já a filosofia e a ciência geram caráteres explicativos e procuram verdades alternativas e elas têm necessidade, têm caráter provisório. O cientista e alguns filósofos são necessariamente céticos, tão céticos que até duvidam do próprio conhecimento que gera. Isso é necessário para vocês. Tá? Todo o conhecimento gerado por ciência e por religião é explicativo de um determinado fenômeno ou de uma determinada situação e necessariamente é lógico. Mas a ciência diverge, então, da filosofia porque o caráter científico ele impõe uma questão empírica. O conhecimento gerado pela ciência ele deve ou pode ser testado. Ele tem que ser testado. Mas ele pode ser. Existe ciência teórica que não foi testada? Tem. Mas ela gera parâmetros para ser testados. Einstein deu um exemplo muito interessante quanto a isso. Ele propôs, quando ele propôs a teoria da relatividade, ele propôs que a luz pode ser atraída por massa. Ela pode ser atraída pela gravidade. E demorou-se muito tempo até haver um eclipse e medir a curvatura da luz, mostrando que sim, a luz consegue ser atraída pela gravidade. Precisou de um eclipse X muitos anos depois. Né? Darwin, quando propôs a teoria evolutiva, ele não tinha ele não conhecia Mendel, ele não tinha uma boa explicação de como se tratavam as características adquiridas. Aliás, ele criou ideias completamente erradas de como se passava o conhecimento, os genes, hoje é fácil, né? Mas os genes de uma prole para outra. Mendel deu um passo além, mas eles foram quase contemporâneos, um não tinha conhecimento, não tinha WhatsApp, não tinha internet, eles não tinham conhecimento um do outro. Né? Então, você gera conhecimento que deve ser testado. Se o conhecimento for intestável, ele não é ciência. Né? Ele tem que ter uma probabilidade de testar, ele tem que ter hipóteses testáveis para conseguir ser chamado de ciência. Tá? Legal, então vamos lá, o que é ciência? Ai, meu Deus, aquela aulinha de filosofia científica que eu tive desde o colégio. Pois é. Sabe que é meio complicado isso, porque eu duvido que você tenha um conceito de ciência claro na sua cabeça. Pouca gente lembra dos conceitos de ciência enquanto faz ciência, isso é um problema.
E isso é uma das coisas que faz o cientista, como eu falei que o brasileiro faz ciência bem, mas às vezes banana na hora de escrever. Se você não souber claramente o que é ciência, vai ter muita dificuldade de escrever um projeto. O seu projeto vai ser difícil de ser escrito. E ciência, a definição do que é ciência é uma questão filosófica. A filosofia da ciência explica o que é ciência e permite, e categoriza, e fecha ciência em apenas uma explicação. Existem diversas tentativas de explicação do que é ciência, né? De conceitual, quero dizer. No caso, ciência ela tem esse caráter explicativo e eu gosto muito dessa definição particularmente. Ciência é o conhecimento, um sistema de acúmulo de conhecimento que abarca fatos ou operações de leis gerais especificamente obtidas e testadas através do método científico. Note, o método científico faz parte do conceito de ciência. O conhecimento científico, então, depende da lógica, conhecimento prévio e observações. Esse é um dos conceitos de ciência, e eu acho que ele é um conceito bom o suficiente, e os conceitos bons o suficientes têm essa característica, que consegue fechar a ciência, não fazendo caber outras coisas dentro de ciência que não são. Tem gente que fala que ciência é conhecimento. Porra, conhecimento, existe um determinado conceito que é conhecimento. Se ciência é igual a conhecimento, joga fora o conceito de ciência, vamos trabalhar só com conhecimento. Eu preciso de uma característica, eu preciso de uma definição boa o suficiente de ciência que separe ela de conhecimento, separe ela de religião, separe ela de filosofia, separe ela de arte, para ter um corpo único que eu possa trabalhar. Esse conceito é um conceito suficiente, tá? Até vir conceitos melhores, eu estou aberto a eles. Mas esse conceito consegue tirar esses outros formas explicativas do mundo, tornando ela bom o suficiente, né, para isso. Então, quais as características importantes do cientista? Olha, primeiro, bom, eu pediria para vocês responderem, geralmente, pela minha experiência, os alunos fecham muito em curiosidade. Mas note bastante assim, as características que estão em vermelho. Conhecimento prévio, lógica, observações, acúmulo de conhecimento, obtidos testados. Então, um cientista, mais do que apenas curiosidade, que vai induzir ele a ser cientista, ele, para fazer ciência, ter conhecimento prévio. Isso é muito importante. Embora crianças, às vezes, sejam cientistas, para ser um bom cientista, ter um grande conhecimento prévio para não fazer o que os outros já fizeram. Tem que ter pensamento lógico, a gente vai falar sobre isso. Tem que ter capacidade observacional e metodológica. Tem que saber o que é método científico e usá-lo, né? E tem que participar do sistema de acúmulo de conhecimento. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Eu vou descer meu quadradinho. Beleza. Então, como a gente impede um aluno de ser cientista? Uma das formas, a universidade, a burocracia são coisas que fazem a gente deixar de ser cientista. E hoje em dia está cada vez mais burocrático o mundo e mais chato. Mesmo que um cientista seja uma grande criança, eu acho que ser cientista é uma forma de se permanecer jovem intelectualmente, porque você está sempre querendo fazer coisas novas, né? Ser cientista tem várias formas de você impedir um aluno que quer ser cientista de fazer ciência e se tornar o que poderia vir a ser. Como é que faria vocês deixarem de ser cientistas? Primeiro, não valorizando o conhecimento científico. Oh Deus, estamos numa crise hoje da ciência. Espero que vocês tenham um background e suporte suficiente para manterem firmes e continuarem no que vocês almejam mesmo e consigam vencer essa crise científica que nós temos hoje. Não deixar diferente do que fazer pesquisa é diferente de fazer ciência. Isso é muito clássico. Eu sou pesquisador. Não, você é pesquisador ou é cientista? O pesquisador é aquele cara que vai fazer o trabalho científico, né? O cientista é aquele que interpreta o trabalho científico. Vocês estão estudando para ser ambos, tanto pesquisadores quanto ser cientistas. Eu duvido muito que a moça que bateu na minha porta para fazer censo de IBGE seja uma cientista, mas ela é uma pesquisadora, porque ela está fazendo ciência. Minto, ela está fazendo
pesquisa. Todos esses dados vão ser planilhados, tabulados, rotulados, etiquetados para poder... Desculpa, vou saturar a música. Todos esses dados vão ser manipulados e esses dados tabelados vão ter que ser interpretados. Aí começa o cientista. O cientista é pesquisador, então, mas não todo pesquisador é cientista. Saibam disso quando vocês se autodenominarem. Tentem ser cientistas. Necessariamente, o seu orientador vai fazê-los ser pesquisadores. E tem uns probleminhas nos atores que participam dessa novela que chama Vida, né? Um deles é a instituição. Nossa, como é difícil fazer ciência nas instituições brasileiras. É muito difícil mesmo, né? Uma das formas que a gente vê que as instituições atrapalham é que ela permite que não cientistas orientem a ciência, porque ciência é uma atividade social, não. Ciência é ciência. Então, não tem demérito em você trabalhar com coisas que não sejam ciências, mas tem demérito se você quer ser cientista e vai trabalhar com pessoas que não realmente o são. Isso pode causar problemas de formação. E no momento que você está sendo formado, é muito importante que você saiba o que você está fazendo. Muitas instituições não estimulam a formação científica. Bem-vindo. Não valoriza a ciência na instituição. Isso é uma coisa que varia muito entre instituições, sabe, gente? Existem instituições onde você vê que o cientista é valorizado, ele está trazendo conhecimento novo. Muito das coisas que vocês têm na trivia da aula de vocês foi conseguida com projetos pessoais de pesquisadores da universidade. Não foi dinheiro do governo mágico. Foi dinheiro que teve que ser batalhado para ser conseguido. Mas mesmo assim, nos Estados Unidos, por exemplo, só para colocar um ponto aqui, cientistas, tem muitos cientistas que nem dá aula. Eu fiquei lá um ano com um cara chamado Emílio Bruna, que é o presidente da TBC. Ele estava preocupado que ele ia dar aula no ano seguinte. Nossa, cara, eu vou ter que parar para fazer o que eu estou fazendo, porque eu tenho que dar aula no ano seguinte. Como assim? Você não é professor? Eu falei, sou. Mas eu sou contratado para conseguir dinheiro para a universidade. Dinheiro público, né? Da NSF, principalmente. Ele é contratado para pesquisar, porque essa pesquisa traz dinheiro para a universidade e constrói a universidade. E aí existem os lecturers, que são os caras que realmente dão aula. E principalmente existem os alunos de mestrado e doutorado que não assistem aula, eles dão aula no lugar do professor. Não estou dizendo quem é melhor, quem é pior, mas é só para a gente entender sobre valorização de ciência entre instituições, entre países aqui, né? A gente fala tanto sobre pesquisa nos Estados Unidos, bem, é assim, né? Também enfatizando a dicotomia entre ensino e pesquisa. Bom, eu não acredito nessa dicotomia por várias razões. Primeiro, o melhor professor que vocês tiveram era um bacharel, cientista. Tenho certeza. Segundo, porque um cara pode ter uma didática fantástica. Maravilhosa. Eu já vi isso acontecendo. Tem uma didática maravilhosa. Os alunos amam ele. Ele é o meu melhor professor. Que lindo. Só que ele ensina usando um livro de 1975. Todos os conhecimentos que vocês aprenderam não serve mais. Isso em áreas científicas é um problema muito sério. Porque o conhecimento tem que ser up-to-date toda hora, tem que ser atualizado toda hora. Então, um cara que está sempre em pesquisa, ele necessariamente é atualizado. Não dá para ter pesquisa e não ser atualizado. Então, ele está extremamente atualizado na área dele. E ele vai passar esse conhecimento para vocês perfeitamente com o que está de mais novo sendo produzido. Se está caindo alguns paradigmas na área dele, quem sabe é ele. O professor que não faz ciência na nossa área está ensinando coisa que já caiu às vezes há 1, 2, 3, 10 anos. Né? Eu vejo isso muito comumente na minha área. Eu tenho algumas dificuldades, inclusive pedem para eu dar aula de umas disciplinas que eu não sei, eu falo, puxa, vai ser uma porcaria, porque eu vou ter que me basear em livros. Qual o problema de se basear em livros? Livros são compêndios de coisas publicadas há 5, 10 anos atrás. Então já está atrasado. Um professor novo vai estar usando coisas extremamente aplicadas. Pode ser um cara mais difícil de dar aula? Pode. Mas, de novo, uma dicotomia.
não favorecendo horários para estágios, vocês devem ter passado por isso na graduação, e dá muito poder para burocrata, coisa que, desculpa, estamos numa universidade que gosta de dar poder para burocrata. A gente trabalha para a burocracia, não é a burocracia que trabalha para a gente, né? Como que os seus orientadores estão prejudicando a formação de cientistas? Gente, olha, todo mundo aqui é adulto, vocês escolheram fazer mestrado ou doutorado. Quando vocês pedem para o seu orientador resolver o problema de vocês, eles... Oh, meu Deus, esse é o problema de indivíduos gratuitos, né? Desculpe. Quando, quando vocês pedem para os seus orientadores fazerem isso para vocês estão pedindo babá. Quando eles protegem vocês do que eles realmente têm que fazer, invariavelmente vocês vão ter problemas de formação, né? Também falando que existe aulista e existe cientista e as coisas são diferentes. Essa dicotomia básica é um problema. Não usando a sala de aula nas disciplinas que vocês têm para ensinar a postura científica e fazendo vocês pensar que todo o conhecimento que vocês aprenderam na vida de vocês saiu de um artigo científico. Não existe conhecimento que saiu magicamente e já foi parar no livro. O conhecimento virou artigo científico, foi sistematizado, foi acumulado, criou esse problema e aí foi transportado para livros. E entender como isso foi feito é fundamental. Geralmente vocês aprendem a regra. Ciclo de Krebs. Não faz ideia de como que aquilo foi conseguido, né? Isso é um problema. Reprimindo a postura crítica é um outro problema, né? Que a gente vê isso. Alguns professores não gostam de se sentir ultrapassados pelos próprios alunos. Como eu disse, tem que ter calma nessa hora, então essa calma é brincadeira. Porque tem aluno que acha que passou o professor, mas na verdade não passou, né? E acha que os esporros que tá tomando é porque o professor está se sentindo ameaçado. Às vezes não é bem assim. Então, existe uma lógica, existe um bom senso aí que é difícil de ser obtido. Mas tem que deixar o aluno ser crítico, tem que deixar o aluno ser para frente. Eu gosto muito dos meus alunos que me passaram em qualidade. Adoro. Já aconteceu isso. Eu tenho bons alunos, já formei bons alunos de mestrado que viraram excelentes profissionais, né? Também tem alunos que não viraram. É a vida. E provas medíocres. Se vocês estiverem fazendo provas de mestrado, quando vocês estiverem fazendo trabalhos de mestrado ou doutorado, essa prova serve para quê? Todo mundo acha que essa prova serve para julgar e para avaliar. Eu nunca pensei nisso. Eu crio prova como um mecanismo auxiliar de aprendizado, que faz vocês serem autodidatas, faz vocês pensarem por si próprios para resolver problemas. Vocês podem copiar tudo da internet ou vocês podem pensar em resolver os problemas. Essa é a minha postura. Tem professores que acham uma coisa, tem professores que acham outra, tem professores que fazem provas absolutamente medíocres que não fazem vocês pensarem. Eu acho necessário pensar. E como vocês boicotam a sua própria formação científica? De muitas formas, né? Não se preocupando com a qualidade da formação, e com tudo que eu falei até agora, é uma delas. Eu, por exemplo, estou muito chateado de ter que dar essa aula de forma online. Eu estou fazendo o meu melhor aqui, né? Mas eu gosto muito mais de ter aula tete a tete, uma aula pessoal, por causa que eu posso encontrar as dúvidas de cada um de vocês e instigar as dúvidas de cada um de vocês. Não se contentem com isso. Leiam os livros que eu indiquei de maneira auxiliar. Tentem fazer isso. É importante para a formação de vocês. Não apenas em redação científica, mas em todo o resto, né? Vocês estão fazendo cursos, está acontecendo, mas é um problema. Entendam como um problema que tem que ser contornado. Tem que ter esforço para contornar esse problema. E mais do que isso, mesmo quando isso acabar, aquela aula porcaria, reclamem. Se preocupem com a formação. Eu não fiz isso durante a minha graduação para algumas aulas e no mestrado eu precisei do conhecimento que eu não tive, mas eu me lembro de ter sido colocado na lousa, de forma mal feita pelo meu professor ruim. Eu precisei daquele conhecimento. O que aconteceu? Eu não tinha. Eu tive que lidar com isso. Achar que são vítimas da vida, do universo, que todo mundo conspira contra vocês. É outra característica básica, tem que acabar. O mundo é assim, gente. Vocês têm que lutar para
ter o seu lugar ao sol. Tem que ser ambicioso e ter o seu lugar ao sol. O mundo está cada vez mais cheio de gente, quer dizer, espero, e conseguir lidar e conseguir ter ambição para ter sempre mais, conseguir sempre ser melhor é muito importante. Ser o melhor de uma determinada técnica é muito importante. Ser o melhor de um determinado assunto é muito importante. Se tornar imprescindível é muito bom que vocês pensem nisso, né? Tem muitas formas disso acontecer. Não aproveitando as horas clássicas, Netflix veio aqui para acabar com o mestrado de alguns, né? Tendo medo de serem corrigidos, uma postura básica do cientista é enfrentar críticas. A ciência quase sempre é crítica. Então a gente vai ter que lidar com essas críticas o tempo todo. Tá? Evitando interações, timidez, não dá para ser muito tímido em ciência, por causa que o cara do congresso ali pode ser o seu melhor orientador, ele vai passar na frente do seu painel, você fica com vergonha de chamá-lo, não tenha vergonha, pega a mão dele e fala assim, vamos conversar, usa esse cara. Não sendo autodidata, essas interações também são entre vocês, tá, gente? É muito importante criar um network que vai ficar pro resto da vida. Esse conhecimento é para sempre. E esse network que você vai ter dentro de congressos em vários lugares e seus amigos dentro da própria classe é muito importante para que vocês no futuro usem esses networks, principalmente se você optar por ser o melhor do mundo numa determinada técnica e seu amigo se optar por ser o melhor do mundo em outra. Vocês podem juntar esforços, né, e fazer o melhor do mundo para todos. Achando que o orientador ruim tá tudo ok, achando que a área tá bom, mesmo o orientador ruim tá tudo ok, e não estando preparados para grandes oportunidades. Isso aqui é uma coisa que vai acontecer centenas de vezes ao longo da vida de vocês. Vai. Quando vocês forem num congresso, quando vocês começarem a trocar e-mail, quando vocês começarem a pensar na banca, uma banca legal para te trazer, essas oportunidades acontecem toda hora. Quando vocês vão para campo, vocês estão fazendo o trabalho de vocês, acontece uma coisa, deixa para lá, vou ficar focado aqui. Não, olhe todo e achem essas oportunidades. Tá? Não se contentem com apenas o que está sendo lhe oferecido. Procurem mais, tentem enxergá-las e elas vão acontecer. Para ir para fora, fazer um estágio fora, elas vão acontecer. Tá? Vale a pena sempre pensar nisso. Tá? Então, vou encerrar aqui agora. Até a